Fala pessoal, bom dia. Hoje, dia 4 de janeiro de 2023, está começando agora o Panorama Esportivo. Temos informações da Copinha, mercado da bola, uma informação relevante na história de clubes guaxupeanos e muitas outras notícias dos esportes para vocês. Panorama Esportivo entra no ar agora com um oferecimento de Fogão Caipira, Casa do Cabeçote Guaxupé, JF Páscoa, Padaria Pão e Companhia em Guaranésia, Nelsinho Calhas e Casa das Baterias do Parque 1. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Panorama Esportivo aqui na Clube FM em Guaxupé. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo, um bom dia para os meus colegas de bancada e a todos que nos acompanham neste momento. Começando quente aqui, sobre as notícias de ontem, temos que debater a respeito sobre Igor Gomes, Copinha, alguns detalhes que foram pertinentes no programa de ontem, não é isso, Coelho? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo, demais ouvintes da Clube. Exatamente, Rafael, temos várias notícias. O Igor Gomes, o seu desafeto, né? Vamos falar tudo sobre ele. E tá aí, assumiu, o São Paulo acertou, deixou o jogador seguir carreira, eu acho que isso é importante. E vamos tocando em frente. Temos a Copinha, que já começa a dar os sinais das grandes equipes que estão participando. Marcos Salomão, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia aos amigos da bancada, aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Recebendo aqui no Panorama Esportivo de hoje, Carlinho Militão de Melo, ele que veio falar um pouco mais sobre um dia histórico para a história de Guaxupé, até porque hoje é dia de celebração, é dia de dois times de Guaxupé completar aniversário, não é isso, Carlinho? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Marcos, bom dia, Luiz, bom dia, Paulinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Realmente, hoje é uma data histórica na nossa cidade, porque completa hoje aniversário o Esporte Clube Mugiana e o Esporte Clube Bengala. Vamos lá, falando um pouco mais sobre, inicialmente, o Mugiana, até pela idade. O Mugiana é de 4 de janeiro de que ano? De 1948. 1948? O Mugiana está completando hoje 74 anos da sua fundação, né? E, conhecimento do nosso ouvinte, Mugiana, ele foi fundado em 1948, então é um dos clubes mais antigos da nossa cidade, né? Ok? E lá no princípio não chamava Esporte Clube Mugiana, não. O Mugiana começou como Clube Mugiana. E pessoal, o Clube dos Ferroviários. Era o clube que era formado pelos ferroviários. Os ferroviários de Guaxupé, inclusive, na época tinha o trem pagador, que era aquele trem que vinha, né? A máquina e um vagão, vinha todo o pessoal, funcionário da Mugiana, todos engravatados com aquela roupa, né? Tradicional dos funcionários da Mugiana, trazer o pagamento dos ferroviários, né? Esse pagamento já havia descontado na folha de pagamento de cada ferroviário uma mensalidade que era destinada ao clube Mugiana, exatamente. E o Clube Mugiana sempre foi um clube amador ou tinha alguma pretensão profissional desde a sua fundação com os ferroviários? Pelo meu conhecimento, pela história que eu sei de Mugiana, nunca teve essa pretensão. Era um clube dos ferroviários, mas estritamente amador, mas o Clube Mugiana revelou vários jogadores profissionais para o cenário futebolístico, não só de Minas, do Brasil. Dali saiu o Nelsinho, por Valério Doce. Dali saiu o Neto para o Santos, o Zulu, né? Para Caldense, depois para o Colorado, lá do Paraná. Ali saiu o Anselmo, grande goleiro Anselmo, né? Saiu também lá do Esporte Clube Mugiana. Então, Mugiana é um clube revelador de jogadores. Embora amador, revelador de jogadores. Agora eu faço a pergunta, o clube dos ferroviários, ele tinha o cunho só de futebol ou era um clube com modalidades diferenciadas, assim, diferenciadas não, com várias modalidades? Não, começou estritamente, né, para o futebol, depois veio a disputar, quando foi criado em 59,
que foi trazido para Guaxupé o futebol de salão, o Mugiana também participava dos campeonatos de futebol de salão. Vou lembrar alguns jogadores que passaram pelo Mugiana, né? Famosos: Sabará, São Rovai, Carlos Ismajás, Didinho, Jair Bizorrão, Mengalvio, Oswaldinho, Macalé, Fausto, Garrinchinha, Pancadão, goleiro, Devanil, goleiro, que era o senhor do goleiro também, Devanil, mecânico. Então, alguns nomes que assim que eu lembro que passou por Mugiana. E eu comecei a jogar no Esporte Clube Mugiana com 9 anos de idade também, com o Sorroque Mancini e o Carmo Richard. Ah, olha o Carminho Richard aí. E o campo do Mugiana sempre foi naquele mesmo local, desde a sua fundação. Exatamente, é ali mesmo, tá? Aquelas figueiras ali conta a história do Mugiana, né? Eu treinava ali, era metade grama, metade terra. E o rio passava lá no canto, lá, meu filho, você não tomasse cuidado para fazer bater escanteio, você caía dentro do rio Guaxupé. Depois que aterraram aquela parte lá, arrumaram o campo direitinho. Mas essa é a história do Mugiana, né? Esse tradicional time que participou de vários campeonatos, não só em Guaxupé, na região, e que clube fantástico que era o Mugiana. Será que após 74 anos a gente pode prever a instalação de uma arquibancada que seja de alto nível pro pessoal que gosta de ir lá assistir algumas partidas? Gente, é tão simples, você não pode derrubar aquelas figueiras que é um patrimônio, né? Mas dá para fazer esses lances de arquibancadas ali sem afetar nada daquelas árvores, tá certo? Falta um pouco de boa vontade. Só isso. Essa arquibancada já devia estar lá construída há muito tempo. Ô Carlinhos, só para complementar aí, você falando do Mugiana, eu joguei no Juvenil do Mugiana, o qual era treinado pelo São Rovai, montou um time, tinha Sandoval, Cocão, Silvandir, Zé Carlos. Silvandir jogava bem? Silvandir goleiro? É. Poxa, um belo goleiro. Silvandir hoje. É o de campo que é um futebol de salão, viu? É o Silvandir e Silva Silveira. Silva Silveira. Eu conheço, é pai do Eduardo e do Marcelo, meu amigo. Tem mais essa que o Silvio Santos, né? Tem mais essa que o Silvio Santos. O Silvio Santos é 2 ou são 3. Pois é. Mas tinha um goleiro muito bom também que jogava lá, o Dirceu. Jogou muitos anos no gol do Mugiana. Era revelado pelo Nego do Asos, né? Exatamente. Então, aí esse time, Sandoval, Cocão, Nena, Zé Carlos, eu também participava dessa equipe. Paturi. Então, realmente era um time respeitado. E é onde o Mugiana jogava, esse juvenil fazia preliminar. Então, a gente acompanhava vamos dizer, né, os adultos do Mugiana. Mas era um time muito forte, esse juvenil do Mugiana, montado pelo São Rovai. Muito forte, porque os jogadores que ele falou aqui, todos eles craques, inclusive o Luiz, que está aqui do meu lado, né? Que a gente teve a oportunidade de jogar junto. Também era um senhor do meia direita. Na época era um meia de ligação, né? Ô Carlão, quem é da nossa faixa etária lembra muito bem. O bom, o gostoso dessa época era a rivalidade. Que tinha o seu Mugiana, que era treinado pelo Socarmo, e o seu Nenê Baldini, que treinava aqui na Esportiva também. Quando eu jogar Mugiana com o time do seu Nenê Baldini, você precisa de ver, rapaz. Era a maior rivalidade? Era maior, a expectativa era uma das maiores. Nessa época de coisa, de juvenil, Antônio Grego também, que eu saí do time do seu Nenê Baldini e fui convidado pelo São para fazer parte do juvenil do Mugiana, que era muito forte. Então, tinha o Caruncho, centroavante, jogava demais. Jogava muito. Então, era muito badalado esse juvenil, porque era um time muito redondinho, jogava muito, e vários, nós também participávamos dos treinamentos do time adulto do Mugiana. Um questionamento aqui para a bancada, né? Exclusivamente para o Carlinho não, mas para a bancada. O Mugiana já teve bons envolvimentos com Sociedade Esportiva Guaxupé ou não? Não, que eu me lembro, não, nunca. Nunca se misturou com a Esportiva Guaxupé. Sempre foi um clube amador dos funcionários. Inclusive meu pai jogou muito, que era ferroviário, né? Tinha meus parentes. Mas não jogava bola igual, jogava melhor que você, né, Paulinho? Naquela época não tinha muito futuro, não tinha televisão, né, para mostrar as grandes jogadas, os gols, né? Mas eu sempre fui um perna de pau, sempre aventurei a jogar, mas nunca fui para frente não, mas nunca misturou, respondendo, né, aí a sua pergunta, Mugiana, esportiva. E depois uma certa rivalidade que existia era Mugiana, Vila Rica e Palmeirinha.
eram as 3 equipes, né, mais fortes da cidade. E tinha uma rivalidade, né? O Palmeirinha era formada por jogadores lá do Alto do Santo Antônio ali, a maior parte deles. O Mujana pelos ferroviários. E o Vila Rica formava o resto do centro aqui, jogadores assim de coisa. Então esse tinha uma certa rivalidade. E o que eu me lembro também é que no período auge do Mujana, dessas equipes, a esportiva estava adormecida. Então a esportiva voltou com força total já no profissionalismo, isso em 75. Final de 74, começo de 75. 75. E aí o Mugiana, com essa mudança, o Mugiana também, a saída da Companhia Mugiana aqui de Guaxupé, tudo isso deu uma queda, uma esfriada nesse clube. Mas o clube sim continuou vivo, continuou presente nas coisas, não com a assiduidade, com a força que tinha anteriormente. Aí você pega anos e anos e depois, nós tivemos a fundação do Bengalas no mesmo dia. Tem um motivo especial, Carlinhos? Tem sim. O Esporte Clube Mugiana, esse clube tradicional, sempre teve vários jogadores. Nos dias de treinamento era bastante gente. Então resolveu-se, né, num bom entendimento, numa boa conversa, de criar o Esporte Clube Bengala com o intuito de dar oportunidade a jogadores acima de 40 anos de idade. Bengala foi fundado exclusivamente com essa ideia de dar oportunidade aos atletas acima de 40 anos de idade, o que é feito até hoje. O próprio nome já... o nome já é até sugestivo. Esse clube nasceu no bairro do Marlinho, ali em frente à exportadora de Cavé, Avenida Felipe Elias Zeituni, bem em frente à exportadora, no bairro do Marlon Mancini, filho do Roque Mancini, que leva o nome do estádio, Mugiana, né? Tá certo? Ali reuniu um grupo de pessoas, né? E resolveram criar o Esporte Clube Bengala, né? Então o Bengala tem 9 anos de fundação, né? E conta hoje com mais de 60 sócios. O Bengala hoje tem mais de 60 atletas acima de 40 anos de idade, inclusive tem atletas acima de 70 anos, tá? Deve ter lá uma meia dúzia ou mais acima de 70 anos de idade, tá? E é um clube que nesses 9 anos de fundação, completando hoje, é um clube que conquistou, gente, essa é a história do Bengala. É um clube competitivo, que em 9 anos o Bengala conseguiu ser 4 vezes campeão acima dos 50 aqui em Guaxupé, 3 campeonatos promovidos pelo Serginho, 1 pela prefeitura. O Bengala, ele conquistou 2 campeonatos regionais acima de 50 anos lá na cidade de São Sebastião do Paraíso. Então ele tem 4 aqui municipal, 2 regional. O Bengala tem 3 vice-campeonatos acima de 50. Tem 1 vice de 40 e 1 vice de 60. Um famoso papa-título. Não, tem 11 títulos, né? 11, né? Tá certo? Tem 6 de campeões, né? E 5 de vice-campeões. E então, você esteve na fundação do Bengala também? Não, eu fiz parte, inclusive, do dia da primeira conversa. Da primeira ata. E quem deu a ideia de fundar o Bengala chama-se Antônio Carlos, que é o Ney Baiano, que é caminhoneiro lá. Tem um caminhão lá de mudanças, faz mudança, o Ney. O Ney Baiano. Nasceu dele, do Sootto, que já não está no meio de nós, do Fabão do Mugiana, do Marlon Mancini, o Pirica, eu, tá certo? O Felipe Ferreira Lima, que estava lá também, fazia parte do nosso grupo. Então aí nasceu o Bengala, tá? Esse clube sem pretensões, que acabou ganhando todos esses títulos até agora. As cores são as mesmas do Mugiana? Vermelho e branco. Agora do Mugiana tem um engano aí. O Mugiana não é vermelho e branco. É grená, né? Ele é da cor da locomotiva. Ele é grená, amarelo e branco. Exatamente. Olha só. Exatamente. Mas o amarelo, ele foi extinto desse uniforme, porque eu sempre conheci o Mugiana com as cores branca e grená. E Bordeaux, né? O grená, Bordeaux é o grená. A cor do uniforme do Juventus, né? Exatamente. Mas era lindo o uniforme, viu? Legal, Carlinhos. São histórias boas pra gente contar, pra gente recontar e pra gente reviver, principalmente no momento, num dia igual hoje, que é um dia comemorativo para essas duas equipes. As duas equipes. Então é o aniversário do pai e do filho hoje. Do pai e do filho, tá certo. Carlinho, obrigado pela presença, obrigado pela participação. A gente abre aqui um espaço para suas considerações finais e deixa o panorama sempre aberto para você. Muito obrigado a você, tá, pelo convite. Obrigado ao Marcos, ao Luiz, ao Paulo, tá? Ok, muito obrigado pela oportunidade de a gente contar um pouco da história do futebol de Guaxupé, principalmente dessas duas equipes, né? O Mugiana tradicionalista
E o Bengala, que já vai fazendo história aí também dentro do futebol. Já tá ficando tradicionalíssimo também. Exatamente. Ô, gente, muito obrigado a vocês, tá ok? Tá? E veio aí, né? Mais um regional 50, viu? Fechou. Tá previsto aí pra começar aí no começo do mês de fevereiro agora, mais um 50 regional, e o Bengala estará lá, presente. Disputando. Obrigado. Panorama Esportivo, um oferecimento de fogão caipira. Atenção para os destaques de hoje com arroz à portuguesa, feijão, feijoada, merluza, ancho acebolado, fraldinha ao molho de ervas, lombo a cavalo, sobrecoxa assada com batata, canelone de presunto e mussarela. Ô Coelho, essa feijoada não dá pra passar, né? Nossa, com essa chuva hoje, hein, Rafael? Dá pra... Ó, você termina de comer, dorme até lá pelas 5. Não, mas dá pra rachar lenha que a tarde toda, viu? Fogão Caipira, na rua Major Anacleto, 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira com sua irresistível comida mineira. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito preço baixo. Filé de peito de frango congelado Seara 1 kg 13,80. Mussarela Porto Alegre peça o pedaço quilo 25,80. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo 7,80. Ofertas válidas até 4 de janeiro. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Mineirão Atacarejo, preço baixo de verdade. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto, em Guaxupé. Fone 99129-5059. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, centro de Guaranésia. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335.
Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Entune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988 25 1708. Alô, Guaxupé e região. A Dona Pizza chegou. A Dona Pizza trabalha com pizzas inteiras, em fatias, esfirras abertas, macarrão na chapa e flambado. Monte você mesmo seu prato com a massa, molho e acompanhamento. Dona Pizza, Travessa Luiz Puntel, número 3, Centro, em frente ao cinema. Disque entrega 3551-2501 ou 99746-2455. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Aos sábados, das 9 às 15 horas. Dona Pizza, tradição da nossa família, agora em Guaxupé. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta com Panorama Esportivo. E agora sim, vamos falar então de Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde tivemos ontem mais uma rodada animada. Tivemos aí o seu time em campo, Marcão. Tanto é que você estava animado, 4-5-0. Conta pra gente, vamos lá, vamos falar dos resultados, por favor. Todos os resultados? Todos os resultados de ontem, então vamos lá. O São Carlos empatou com São Carlense em 1-1 num clássico da cidade. O SKA Brasil venceu o Paraná Clube por 2-0. O Botafogo venceu o Pinheirense por 4-0. O Atlético Paranaense fez 4-1 no Picos do Piauí. O Tanabi venceu a Portuguesa por 2-1. O Taubaté perdeu em casa por Imperatriz por 3-0. O Sport Recife venceu o Volta Redonda por 2-0. O Náutico foi derrotado pelo Real Ariquemes por 2-0. União Suzano 0, Novo Horizontino 2. O Figueirense perdeu pro Vitória da Conquista da Bahia por 2-1. No clássico da cidade de Guarulhos, Guarulhos perdeu pro Flamengo por 1-0. O Coritiba ganhou do São José do Rio Grande do Sul por 2-0. O Tupã perdeu por Velo Clube de Rio Claro por 2-1. O Goiás venceu o Pague Menos por 1-0. Parece time de supermercado de bairro, Exatamente. O Atlético Guaratinguetá venceu o Gama por 1-0. O Comercial de Ribeirão Preto e Internacional de Limeira ficaram no empate de 1-1. Você já falou Vitória e Aster Brasil também? Não, esse falta. Vitória 0 e Aster Brasil 1. O Barretos venceu o São Bento por 2-1. E o Rio Preto venceu o América de São Paulo por 1-0. O Fluminense ganhou do Porto Vitória por 1-0. Mirassol 3, União ABC 1. O Catanduva venceu o América de Natal por 3-2. Palmeiras 2, Juazeirense 0. Ferroviária ganhou de 2-1 do Fast Clube. Chapecoense 2, Inter de Minas 1. O Avaí foi surpreendido pelo Ceilândia e perdeu por 3-1. O Corinthians venceu o Zumbi por 4-0. Tá aí os resultados, então, da rodada de ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Marcão, conta pra gente como é que foi a estreia do seu Palmeiras. Boa. Ponto final. Não foi o esperado, né? Mas foi boa. Venceu a partida, que é bem superior tecnicamente. O Juazeirense deu trabalho, viu? Deu trabalho? Deu trabalho, perdeu um pênalti. O segundo gol do Palmeiras foi marcado de pênalti também. Tava 2-0. Entrando, saindo, e o Palmeiras com seus grandes pênaltis, hein? Gols de Pedro Lima, de cabeça, e Juan fez o de pênalti pro Palmeiras. E o não me lembro o nome do centroavante do Juazeirense, perdeu o pênalti também. Inclusive os dois foi bem marcado pelo árbitro. Não, inquestionável. Inquestionável, tanto um quanto o outro. O Palmeiras mostra sua força, talvez tira aquele peso da estreia também. E quem tirou o peso da estreia com força também foi o Corinthians, hein, Coelho? 4-0. Mas ele sofreu no primeiro tempo. Fez um gol logo aos 2 minutos, 3 minutos, se me falha a memória, de pênalti também.
E daí o time do Zumbi, né? Conseguiu, o Corinthians teve mais domínio de bola e tudo, mas o time do Zumbi mostrou qualidade, toque de bola, tudo. Eu achei uma equipe interessante. Agora, a equipe do Corinthians muito superior. E voltou para o segundo tempo, logo no início do segundo tempo também já abriu 2-0 e depois aí dominou facilmente a partida. A diferença, a qualidade técnica das duas equipes é bastante grande. E o Corinthians, por estar praticamente em casa, né? Jogou na Fonte Luminosa, um bom estádio, não teve o desgaste que teve a equipe de Alagoas, né? E então foi superior, como nós havíamos falado anteriormente, é um time aí com todas as chances de candidato ao título. Você falou que não foi fácil, mas esse Zumbi também não apresentou tanto perigo pro gol do Corinthians, talvez mais na parte defensiva, né? Sim, o primeiro tempo ele saiu alguns lances de contra-ataque bem organizado e tudo, mas a diferença técnica, né, Rafael, é bastante grande. E o Corinthians foi superior ao longo da partida, só que ele defensivamente o Zumbi demonstrou qualidade, tanto é que segurou. O Corinthians fez 1-0 no comecinho mesmo do jogo, 2 minutos saiu o pênalti, em seguida o meia do Corinthians fez o gol de pênalti e aí tentou algumas jogadas e tudo, mas foi um primeiro tempo com domínio do Corinthians, mas sem grandes ações, sem grandes perigos. Agora, Paulinho, nós tivemos também o Fluminense batendo o Porto Vitória por 1-0, gol no apagar das luzes, Paulinho. Isso acontece muito nas copinhas, Rafael, se a gente pegar as edições anteriores, sempre, às vezes tem equipes pequenas que nos primeiros jogos, elas complicam, né, para essas equipes mais estruturadas, mais de camisa. Mas depois, durante o decorrer aí da primeira fase, que vem o mata-mata, essas equipes de nome, elas se sobressaem, crescem e realmente elas vão chegando aí, vão se afunilando pro final. Agora, nós tivemos também o Botafogo do Rio, ele batendo o Pinheirense por 4-0. Sobrou também, hein, Marcão? Olha, Rafael, como disse o Paulinho, são times bem superiores tecnicamente, eles vencem também, às vezes, no preparo físico. Porque o preparo físico de um time como o Botafogo é diferente. Se você for analisar o Pinheirense, sei lá, é o sistema de trabalho, o poder aquisitivo para a estrutura, manter, né? A estrutura do Botafogo é bem melhor. Então o preparo físico também é fundamental para que se jogue uma copinha São Paulo de Júnior. Agora eu vou falar, hein? Eu não esperava que a Portuguesa perdesse pro Tanabi, hein, Coelho? Exatamente. E a Portuguesa sempre revela bons jogadores e tem. Agora, a Portuguesa, o que a gente percebe é que ela está emergindo de uma crise muito violenta. E esse ano voltou a disputar a Série A1, né? Isso vai ser muito bom para ela. Muito bom para ela, tudo. E começa a despertar esse atrativo para os jovens a estar buscando espaço no futebol através da Portuguesa. É um time extremamente tradicional e tudo, mas tem muita dificuldade. E a Portuguesa chegou a campeã e com a revelação do Denner, que foi um monstro na copinha, né? Depois faleceu aí precocemente. Mas foi o grande nome da Portuguesa revelado através da copinha. Bom, hoje nós temos também uma rodada com mais 28 partidas, inclusive o Galo está em campo agora. Neste momento, o Atlético Mineiro vai empatando com o Galvez 0-0. Galvez do Acre, né? Pois é. Vamos aos outros jogos que acontecem hoje, pessoal. Às 13 horas, Mauaense enfrenta o Mauá no Clássico da cidade. E tá tendo agora o Ibrachima com o Botafogo da Paraíba também nesse mesmo horário de 11 horas. Exatamente. O Bahia, hoje às 13 horas, enfrenta o Operário do Paraná. E às 13 horas também o Sarja Brasil enfrenta o Rio Claro. O Deportivo, nas mesmas 13 horas, o Deportivo Brasil enfrenta o Sub-20 do Ituano. O Clube Atlético Juventus enfrenta o São Caetano também às 13 horas. O Vocém de Assis enfrenta a Ponte Preta também às 13 horas. Às 13h15, o Água Santa enfrenta a equipe do Misto de Cuiabá. Também às 13h15, o Santa Cruz recebe o Canaã. Às
15 horas, o Santos recebe o São Raimundo. E às mesmas 15 horas, o Oeste recebe joga contra o Fluminense do Piauí. Às 15h15, o América Mineiro estreia enfrentando a equipe do Retrô. No mesmo horário, o Fortaleza enfrenta o Remo. Às 15h15 também, o Vila Nova pega o Nova Iguaçu. Também às 15h15, o Esporte Clube São Bernardo enfrenta o CSA de Alagoas. No mesmo horário, o CRB enfrenta o Camboriú. Ainda no mesmo horário, o Ceará recebe o Madureira. E às 16h45, o Lemense enfrenta o Bragantino. E às 17h15, o Internacional recebe o Rosário Central, mas que não é o da Argentina, né? E às 17h15 também, o Osasco Audax enfrenta o Hercílio Luz. O Marília, às 19h30, recebe o CSP. O Santo André, às 17h15, recebe o Falcon. O Vasco da Gama, às 19h30, recebe o Capital. Atlético de Goiás e Botafogo de São Paulo, às 18 horas. Voltando aqui, o ABC, às 19 horas, enfrenta o Maringá. Isso. Mas depois temos Marília e CSP e Vasco e Capital de Tocantins. E às 20h15, o Sampaio Corrêa, o Itabaiana. E às 21h45, o São Paulo pega o Porto Velho. Rapaz, é jogo, hein? É muito jogo, hein? Ô Coelho, nós temos aqui uma rodada praticamente, mais 7 grupos conseguindo fazer suas estreias. E particularmente, hoje nós temos aqui bons jogos, Paulinho. Inclusive temos a estreia aí de grandes nomes. É o caso do Vasco, que vai enfrentar o Capital do Tocantins. Você acha que o Vasco corre algum risco? Rafael, foi aquilo que eu disse anteriormente. Às vezes essas equipes aí complicam um pouquinho, mas eu acho que para este jogo, né? Falando realmente deste jogo do Vasco da Gama, acho que o Vasco não vai ter problema. Tem aquele moleque lá, o meio-campo do Vasco agora, que estão falando que tá comendo. Ryan, né? Ryan, comendo a bola, não sei o quê. Tem que ser o destaque da Copinha, não tem não? Se for tudo que eles falam, né? Mas vamos. Ele vem multa de 80 milhões de euros. Ele vem com um cartaz aí, com um currículo extremamente recheado para ser realmente a grande revelação da Copinha. E a estreia do seu Santos na Copinha? Então, vem aí o Santos tem esse embate aí, saindo de todas, terminando, né, essas todas homenagem ao Rei Pelé. O Santos enfrenta o São Raimundo de Roraima. É um time totalmente desconhecido, tem o problema da longa viagem, e o Santos com alguns nomes, né, de potencial, como é o caso do David, o centroavante, foi artilheiro do ano passado, tem o boliviano, o Miguelito, Ivonei, que foi muito bem, então é um time forte. Vem com grandes atrações aí, pode sim buscar alguma coisa mais longe na Copinha. O ano passado foi vice-campeão. Marca o retorno de Orlando Ribeiro também pro time Sub-20, né? Ele está retornando a origem, né? O seu posto, porque ele fez essa transição aí de final de campeonato brasileiro, dirigindo a equipe profissional do Santos, mas é um cara que tem muita experiência, é um cara talhado para as categorias de base. Fez inclusive um grande trabalho no São Paulo. Acredita que essa pode ser mais uma geração de meninos da Vila? Ou olha, seja, ela abaixo dos últimos anos? Eu acho que pode ser um pouco, ela é mediana, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já vi, pela grande campanha que fez no Campeonato Paulista Sub-20, ganhando o título em cima do Corinthians. Grande parte desse time de hoje foi o time que foi vice-campeão da Copinha o ano passado, perdeu para o Palmeiras. Então, e vem aí, subiu alguns meninos do Sub-17, tem o zagueiro Jair, que o próprio Lisca falou maravilhas, e realmente é um grande zagueiro. Eu assisti as partidas do jogo final da Copa São Paulo e é um grande jogador. Então, eu vejo aí que pode sim revelar bons jogadores. O São Paulo estreia hoje na Copinha também. Temos a estreia do ex-lateral Belete no comando da equipe. Até então o cargo era ocupado por Alex Cabeção. Ele saiu do São Paulo e agora o São Paulo apostou no Belete para esse cargo.
Ficar de olho aí no Thales Vander, que é o atacante de 19 anos do São Paulo. O Pedrinho, que é o camisa 10, que é o grande articulador desse time, que ele sofreu uma lesão na Copinha do ano passado, então ele não terminou, jogou as 2 primeiras partidas, depois ele infelizmente teve que passar por esse procedimento cirúrgico. O meia Brian também, ele tá fora porque ele sofreu uma lesão no joelho pouco antes de começar a Copinha, que é o que para complicar um pouco mais a vida. O goleiro Leandro é um dos destaques do time. Porém, eu também acho que esse time de São Paulo para esse ano não é um dos favoritos pela Copinha. A gente vê ele um pouco abaixo dos times como é o caso de Palmeiras, Flamengo, próprio Corinthians e Internacional. Vamos aguardar para ver a expectativa. Marcão, falando um pouco mais do Belletti, é a primeira participação dele frente ao comando de uma equipe. Você acha que isso aí é uma aposta? Tá certo ele começar pela categoria de base? Como você vê? Com certeza, Rafael. Ele é certíssimo ele começar pelas categorias de base do São Paulo, né? E ele entende de futebol. Ele vem de lá de dentro do gramado, ele frequenta vestiário, então quer dizer que ele vai saber o que vai estar fazendo com a molecada. E para ele vai ser uma grande experiência. Ele está mudando, né, a função, né, Rafael? Porque ele, depois que deixou de jogar futebol, ele participou mais nas áreas administrativas, né? Esteve aí como diretor no Cruzeiro, foi fora do país. E agora ele volta no cenário como treinador de categorias de base. É que o Alex não queria, Paulinho, mas vou ser sincero, eu não teria tirado ele não. Ele já queria promover essa ascensão para um time principal e tudo mais. Mas ainda acho que ele poderia ter ficado mais 1, 2 anos ali, que com certeza geraria frutos, tanto para ele quanto para São Paulo. Acho que teve muita pressa com isso, você não acha? Foi um pouco sim prematuro, porque ele tinha um esquema na mão, tinha todo o conhecimento, né, dentro dos garotos, que o garoto quando chega numa fase dessa aí para disputar uma copinha, né, nessa faixa etária aí de 16, 17, 18 até 20 anos, ele é um garoto que ele começou muito cedo nas equipes. Então, aí o profissional que lida com a molecada, ele já sabe mais ou menos como é que é, né? Panorama Esportivo, um oferecimento de Casa das Baterias do Parque 1, Paulinho. Exatamente, Rafael. Então vamos falar, né, com muita tranquilidade, porque bateria é coisa séria e você não sabe onde encontrar, eu digo agora para você. Na Casa das Baterias do Parque 1, lá você não fica na mão. O melhor atendimento e respeito com o cliente, variedade de marcas e modelos para você. Na hora do sufoco, chame pelo socorro. Na Casa das Baterias do Parque 1, você encontra bateria para motos, carro, tratores, caminhões, etc. Inclusive, a bateria Start-Stop. Faça o teste de bateria grátis. Pagamento facilitado e o menor preço de Gospé e toda a nossa região. Casa das Baterias do Parque 1 fica na Avenida Felipe Elias Zeituni, número 4.419, próximo ao Caique, no Parque dos Municípios 1. O telefone 35-98825-1708. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeituni, número 4.419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708.
Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frefilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto, em Guaxupé. Fone 99129-5059. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. De volta com Panorama Esportivo, e antes da gente falarmos do mercado da bola, nós temos que falar aqui também do Flamengo. O Flamengo está na disputa pelo Mundial e a FIFA divulgou nesta manhã as datas. Ou seja, o torneio será disputado entre 1 e 11 de fevereiro. No caso 11, evidentemente, a final, e o chaveamento, onde pode aí acontecer as partidas das semifinais para classificação para a final, até do Flamengo e também do Real Madrid, acontecem respectivamente entre os dias 7 e 8 de fevereiro. Ou seja, o Flamengo deve estrear dia 7, Real Madrid dia 8, e depois a grande final no dia 11. A questão aqui, Paulinho, é o seguinte: você acha melhor pro Flamengo jogar primeiro e esperar o Real Madrid, ou ao contrário? Eu sei lá, viu? Pra mim, se ele jogar primeiro e esperar, é melhor, né? É melhor? É. Vai ser quase a estreia do Vitor Pereira, de tão em cima da hora que vai ser aqui. Agora, tem um porém: o Flamengo tá planejando a viagem pra ir pro Marrocos no dia 2. Já fazer uma pré-temporada, uma curta pré-temporada, evidentemente, para que ele possa já preparar nos campos marroquinos. É válido? Eu acho que é assim, Rafael. Você tem que ter, assim, né, um reconhecimento de gramado, porque muda tudo, né? Muda muita coisa. Você sair aí para um outro país longe, né? Igual é lá em Marrocos, os costumes todos diferentes. E o jogador também quer passear, quer conhecer alguma coisa, a comissão técnica. Eu acredito que acho que é justo isso um pouquinho antecipado. Marcão, nós temos aqui entre Flamengo, Real Madrid, Al Ahly do Egito, Al Hilal da Arábia Saudita, Auckland City da Nova Zelândia, Seattle Sounders dos Estados Unidos e o Wydad do Marrocos. O Wydad, é isso mesmo. Pergunto aqui pra você, entre os times aqui sempre teve um Tigres mexicano, algum ali que era um probleminha, você conhece muito bem.
E como? Tem algum aqui que você vê que pode ser um problema para essa semifinal ou não? Nenhum, Rafael. Nenhum desses times aí vão fazer frente ao Flamengo e nem ao Real Madrid. Pode ter certeza que essa é a única final garantida de um Mundial. Você concorda com ele? Olha, pelos nomes aí, e quase todas essas equipes aí que você citou já participaram, com poucas mudanças, já participaram de outros campeonatos mundiais e não tiveram praticamente nenhum deles, né, disputando o título. E mais uma vez eu acredito que esse título aí, a disputa vai ser realmente entre os dois, porque todos que estão aí, Rafael, você sabe bem também, não tem muita coisa não. Bom, o Al-Ahly aqui tem até jogador brasileiro, mas Bruno Sávio, de onde vem? Não conheço. Alguém sabe o que come? É difícil, hein? A gente fala até então porque... Parece que jogou no Flamengo, jogou? Não sei. Já o Al-Hilal, ele tem aqui alguns nomes, como é o caso do Matheus Pereira, o André Carrilho, alguns outros, o Cuejar, o próprio Cuejar, que é ex-Flamengo, o Michael. É isso que eu ia falar, o grande nome aí dessa equipe é o Michael, né? Que o Grêmio quer desesperadamente contratar. Pois é, tem alguns nomes aí, Mohamed Jarif, Mohamed Quananti, Mohamed Shaulabour. Mas... Conhece aí, Paulinho? Eu só conheço o Mohamed, eu tive amizade trabalhou comigo. Mas, Rafael, olha, é claro, no futebol sempre às vezes aparece zebra, né? Às vezes aparece uma equipe fora da curva. Mas olha, seria a maior zebra do futebol se alguma dessas equipes aí desclassificasse Flamengo ou Real Madrid. O Real Madrid não tem como você nem acreditar numa hipótese dessa. O Flamengo ter jogado uma edição 2019 contra o Liverpool e perdeu realmente, ali foi bem nos detalhes. Até o Flamengo ficou muito satisfeito com o resultado, falando que jogou de igual para igual com o Liverpool, que vivia um ótimo momento. Isso, pelo fato de ter jogado a curto espaço de tempo, talvez até com muitos jogadores desse mesmo elenco, o credencia hoje mais cascudo para essa decisão? Eu acredito que sim. E outra coisa, ele perdeu pro Liverpool, que quando o Liverpool estava voando, estava sobrando, era a maior equipe do mundo na oportunidade. Então, eu acho, cada competição, Rafael, eu acho que ele vem agregar, né? A equipe ela vai tentar consertar os erros que houve anteriormente, né? Vai mais com precaução. Então eu acredito que o Flamengo desta feita ele vai mais cascudo, ele vai mais acreditando no futebol dele. Você acredita, Marcão, que dessa vez o Flamengo chega mais preparado para trazer o título mundial? Olha, a equipe tem. O Flamengo, não vou dizer que tem uma equipe fraca, não. Tem uma forte equipe, uma grande equipe para chegar e disputar a final de igual para igual com o Real Madrid. E essa vai ser a final, e vai ser uma grande final. E eu, como brasileiro, espero que o Flamengo vença e traga a taça pro Brasil. Eu, como um brasileiro, eu vou torcer muito pro Vinícius Júnior e pro Rodrigo fazer uns 2 gols cada um. Como brasileiro. Também. Ô, Rafael, eu acho que se o maior entrave aí pro Flamengo nessa possível decisão contra o Real Madrid, é a troca de comando. Isso aí eu acho que vai realmente mexer com a equipe do Flamengo. Primeiro, que é uma mudança radical de comando, de filosofia de trabalho, de uma série de coisas que está muito em cima para que... Tem um mês aí para poder exatamente. Então eu acho que é muito curto esse espaço de tempo. Se o Dorival tivesse continuado, já teria um esquema já montado, um conhecimento melhor. Então eu acho que essa transição aí de comando do Flamengo mexe bastante. Dá para cravar que se tivesse com o Dorival chegava talvez com mais chances ainda? Eu acredito que sim, na minha opinião sim, porque já era conhecedor do elenco, o elenco tanto é que houve uma insatisfação geral, né, com a saída do Dorival. Então tá aí o Vitor Pereira vem, o que se sabe dele foi o trabalho no Corinthians, que não foi aí de grande
de grandes efeitos, né, de grandes resultados, mas eu acredito que isso impactam sim a performance do Flamengo diante da disputa. O problema do Flamengo é simplesmente o Rodrigo, Vinícius Júnior, Benzema, Modric, Toni Kroos. Esse aí é o problema do Flamengo que ele vai encarar, filho. Só esse? Só esse. Tchouaméni, Nossa Mendy. senhora, parecido. Courtois no gol. Courtois, um dos melhores goleiros do mundo. Não, o Flamengo o Real Madrid está em atividade, né? Tá. Não vem de pré-temporada, não vem nada disso. Então é um diferencial muito pesado. Bom, fechamos o assunto Flamengo. Pra gente já falar um pouco mais dos times, eu queria aproveitar o gancho de ontem. A gente estava discutindo a respeito de Igor Gomes no São Paulo, ou se ele sairia, se ele permaneceria até 31 de março. Porém, ontem chegou num acordo entre São Paulo, Atlético Mineiro e jogador. Ficou decidido que ele vai agora já pro Atlético Mineiro para fazer a pré-temporada lá no Galo. Detalhe, o São Paulo permanece com 10% na venda futura e fica todo mundo bem. Que era a saída que o Galo estava propondo e o São Paulo aceitou. Paralelamente a isso, o Galo fez uma nova investida ao volante, ao meio-campo Patrick. O São Paulo ainda não divulgou ainda os novos valores, mas o São Paulo pediu os 21, o Galo tinha oferecido 10. Um setorista falou que esse novo valor pode chegar a 13, que eu não acredito que o São Paulo vai aceitar neste momento também. Acha que deveria fechar ou não, Paulinho? Olha, a conversação está bastante avançada, viu, Rafael? Eu acredito que até vai fechar sim. Eu acho que o Patrick também vai deixar São Paulo. Pelo fato do jogador querer? Sim. Mas se o São Paulo pedir 21, vai aceitar 13? Rafael, mas às vezes é melhor você aceitar 13 que você ter um jogador descontente no seu elenco, que não tá dando tudo de si, às vezes até atrapalha lá, né, os seus companheiros. Então aí depende muito do que tá rolando internamente dentro do São Paulo. Não acho que poderia sair aquele nem pra mim, nem pra você, nos 15,5? Vamos rachar, né? Rafael, mas aí pelos 13, vendido pelos 13, o São Paulo já tá ganhando, né? Tá. Pelos próprios 10 já estaria ganhando. Então, acho que... Mas não acho, pra falar a verdade, eu acho que é um jogador que pensa um pouco diferente. Não é um craque, mas é um que pensa diferente da molecada de base. Exatamente. E tudo mais, então eu manteria. Pra trocar Cebola ali, eu manteria ele no elenco. Mas aí é o que o Paulinho falou, aí você vai ter um atleta descontente, porque hoje... eu acho que o foco maior hoje do Patrick é voltar a jogar com o Edenilson e ser comandado pelo Cudê. É o que eu imagino também, que é para reeditar aquela passagem pelo Internacional que deu tudo muito certo. Exatamente. Bom, falando um pouco do Palmeiras, Marcão, do seu Palmeiras, o Palmeiras se apresentou aqui com a ascensão de 7 moleques da base pro time principal. Pelo que a gente tá vendo, a tia Leila aí não tá preocupada em contratar não. Ela tá querendo revelar jogadores no modelo do Hendrick, hein? Rafael, e outra, a molecada, o Palmeiras nunca teve uma safra tão boa de garotada como tá tendo uns 2-3 anos pra cá. Então eu acho que agora chegou a hora de aproveitar. E a categoria de base é justamente esse, é para se fazer dinheiro, é para vender jogador, é para lançar o jogador. E como o Hendrick já foi lançado no profissional, o Giovani, que eu acredito muito nesse garoto, o Giovani, presta bem atenção nesse nome, ele vai dar mais do que falar do que o Hendrick, depois vocês me contam. Você acha que ele é melhor que o Hendrick? Não é que ele é melhor, é uma posição diferente. Ele joga diferenciado. Agora, falando sobre esse elenco do Palmeiras, esse plantel prevê pelo menos 10 jogadores com o pessoal da base dos outros anos, 10 jogadores vindo da categoria de base, ou seja, 1/3 vindo da base do Palmeiras. Realmente é uma base para ser aproveitada e um momento histórico para o Palmeiras. É uma base para ser aproveitada, Rafael, mas ao mesmo tempo assusta. Assusta porque o time titular do Palmeiras é e nós não temos um time reserva à altura, jogadores à altura de experiência para substituir um jogador titular do Palmeiras. Você não vai querer, vamos supor que a gente precisa de um jogador experiente para disputar uma semifinal de Libertadores, vai lançar um moleque na fogueira, então é complicado. Agora, que os moleques são bons, isso é inevitável, mas que assusta. Eu acho que o Palmeiras deveria contratar mais alguns jogadores com mais tarimba, mais experiência. Bom, Paulinho, falando do seu Cruzeiro, até então, ontem a gente estava anunciando a respeito do Edu e tudo mais, e falamos inclusive dos planos do dirigente, do CEO, que deu uma entrevista falando que estava visualizando o mercado de longe,
mas que não faria nenhuma loucura. Inclusive falamos as metas do Cruzeiro e tudo mais. Ronaldo Fenômeno foi indagado num programa esportivo, eu vi até a entrevista na noite de ontem. Ele disse que é para esperar a temporada começar, não necessariamente você precisa contratar e fechar o elenco agora. Você concorda com ele ou não? Em partes eu até concordo, sim, porque vem aí o Campeonato Mineiro, que é um campeonato que não exige tanto quanto uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro. Então é um campeonato mais moderado um pouquinho, esse Campeonato Mineiro. Então ali eles vão observar, né, quais são os jogadores que poderão aí continuar na equipe, ser titular, outros cairão para reserva. Então eu acho que o Campeonato Mineiro vai ser o divisor de águas para que a direção técnica do Cruzeiro, né, com seu comandante o Ronaldo, anote ali as lacunas que deverão ser preenchidas. E sim, acho que eles vão contratar mais jogadores. Inclusive o Agustín Almendra tem boas chances de jogar no Cruzeiro a partir do segundo semestre de 23. A partir de agora, o jogador argentino de 22 anos, em litígio com Boca Juniors, pode assinar um pré-contrato. E o time mineiro segue firme aí na busca desse jogador. É uma aposta também, né? É uma aposta, só que é uma aposta num garoto novo, né? 22 anos. Jogador, então aí já a diferença é muito grande. Você trazer um jogador novo, você apostar nele, você tem tempo de recuperação. Do que você trazer um jogador de 29 anos, 30 anos, 28, que já estourou todos aí a sua bagagem no futebol. Então eu acredito que quando é um jogador novo, eu acho que a chance do clube se sair bem com ele é muito maior. Hoje a concorrência dele vai com Rosário Central, Racing e um clube mexicano. Mas todos esses clubes aí não tem Ronaldo, né? Mas tem dinheiro. Não, mas é outra conversa, viu, Rafael? Porque hoje muita gente quer jogar no Cruzeiro pelo Ronaldo. Pelo Ronaldo. É o peso do cara, né? Sim, é claro. E eu acho que as duas outras equipes aí que você citou, Rafael, são argentinas, não tem caixa não. Estão não. Rosário Central e Racing. Racing, não tem caixa não. Esse cacife todo não. Não tenha dúvida. Bom, Panorama Esportivo é um oferecimento de Casa do Cabeçote Guaxupé. A melhor opção de Guaxupé região para a retificação do cabeçote com segurança e pontuabilidade do seu veículo é na Casa do Cabeçote. Atendimento diferenciado, fale com o Marcelo, conheça as melhores opções de pagamento e faça um excelente negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda de alumínio em geral. A Casa do Cabeçote fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, número 236, Jardim Planalto, a rua do Aeroporto aqui em Guaxupé. E atenção para o telefone 35 991 29 50 59. Rápido intervalo e voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora, pão quentinho a toda hora. Além do queridinho do brasileiro, na Pão e Companhia você encontra deliciosas sobremesas, irresistíveis bolos, brownie, pudim, coxinha de brigadeiro com morango e outras opções que dão água na boca. Para o cafezinho da tarde, o tradicional pão na chapa, pão de queijo com café, feito todos os dias. E você já sabe, se tem cheiro de pão fresquinho no ar, é claro que é a Pão e Companhia, na Rua Afonso Pena, 312, Centro de Guaranésia. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855.
Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Atenção, Guaxupé e região! Precisando de retífica e recuperação de cabeçote? Procure a Casa do Cabeçote Guaxupé. Trabalhamos com cabeçote a álcool, gasolina e diesel. Equipe especializada e qualificada na retificação do cabeçote do seu veículo. Fale com o Marcelo e faça um bom negócio. A Casa do Cabeçote também trabalha com solda e alumínio. A Casa do Cabeçote Guaxupé fica na Avenida Valdomiro Cecílio Ribeiro, 286, Rua do Aeroporto em Guaxupé. Fone 99129-5059. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frefilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. Ei, amigo, sua bateria deu ruim? Não se preocupe! A Casa das Baterias Parque 1 resolve seu problema rapidinho. A Casa das Baterias é a única que te dá 1 ano e meio de garantia na bateria Zeta e a bateria Moura em até 10 vezes no cartão e com 2 anos de garantia. Precisou? É só procurar pelo Luciano e pelo Klemer. Casa das Baterias Parque 1, Avenida Felipe Elias Zeitune, número 4419, próximo ao Caique. Parque 1, telefone 988-25-1708. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Um pouquinho atrasado, mas estamos de volta com o Panorama Esportivo e temos que falar de outros clubes aqui, Marcão. Inclusive, claro que foi ventilado anteriormente no seu clube, mas Luizito Soares, ele já segue treinando no Grêmio, inclusive já fez treino com bola e tudo mais. Vai dar certo? Grande jogador ele é, né, Rafael? Já foi provado isso pro mundo inteiro agora. Precisa ver se vai dar certo no Grêmio, né? Vamos esperar. É muito cedo para julgar, até mesmo porque ele já tá veterano também, 30 e poucos anos. Mas vamos esperar para ver. Eu creio que ele vai dar... Mas você acha que vai depender, por exemplo, do Grêmio fazer as contratações que falou lá? O próprio Michael, Douglas Costa, ou independente dessas novas, vai dar, ou você acha que vai dar certo? Eu acho que independente dessas contratações aí, que acho que muito difícil o Grêmio assumir essas contratações, o Luizito Soares vai dar certo, sim, é um grande jogador. Coelho, o Paulinho do Corinthians, ele já voltou ao treinamento, aos gramados e segue como deve, já está disponível para jogar já nas primeiras rodadas. Mas tem que ver de que forma que ele retorna, né, Rafael? Teve uma contusão muito séria, é um jogador mais veterano e então eu acredito aí que essa pré-temporada vai ser fundamental para a volta dele aos gramados, mas essa volta requer muito cuidado por esses motivos que eu falei. O Paulinho, falando agora de Atlético Mineiro, o Natan, que estava no Fluminense por empréstimo, voltou pro Galo, ele falou que decidiu ficar no Galo por projeto de carreira. Agora, a questão é uma só, o projeto não poderia seguir no Fluminense? O Diniz queria ele. Então, agora tem que ver na cabeça dele o que é esse projeto de carreira, né?
Não, e já tinha sido acertado entre as equipes, Fluminense e Atlético, a renovação do empréstimo dele pro Fluminense. Justamente. E ele não apareceu, tá sumido. Não, então, deve estar com o João Augusto. Só pode estar com o João Augusto. Na realidade, ele não quer jogar no Fluminense, é simples. Mas será que é porque ele estava como opção? Ele não era titular absoluto? Pode até ser, mas o que leva a crer que ele vai ser titular absoluto nesse Galo? Não, então, eu acho que continua na reserva. Eu também. Então, é por isso que eu tô te perguntando, que projeto é esse que ele tem na cabeça? Será que é alguma... Só se ele comprou uma casa em Belo Horizonte. Não, pode ser também algum projeto futuro, né, que o Galo fez para ele, sei lá. Mas não faz sentido. Vai saber, né? Se falar desportivamente, não faz sentido, porque pra mim nada leva a crer que ele vai ser titular nesse primeiro momento no Galo. Pelo contrário, o Galo comprando Edenilson, comprando Patrick, comprando mais meia dúzia ali, que já tem um vínculo com o Cudê, dificilmente esses jogadores vão chegar pra ser reserva. Com certeza. Vai brigar com gente grande, né, Rafael? Agora, o que chama atenção aí é que ele tá sumido do cenário, nem se apresentou ao Fluminense, para tratar de uma nova renovação de contrato, e nem apresentou ao Galo para voltar, né? Porque o contrato dele venceu, o contrato de empréstimo venceu, ele não apresentou no Atlético e nem no Fluminense, que fez a continuidade do empréstimo. Bom, para a torcida botafoguense aqui, tem uma retrospectiva financeira. O Botafogo pagou 70 milhões em dívidas e iniciou planos para poder ir sanando esses 800 milhões em dívidas no começo de 2022. Pagou 70, hoje tem 730, fora uns débitos a mais que são trabalhistas, entre outros. Agora, Marcão, já começa a ter um planejamento, isso é interessante, né? Com certeza, Rafael. O planejamento sempre tem que ser cumprido, né? Você faz um planejamento a longo ou curto prazo, mas tem que ser feito. E eu acho que o Botafogo é uma grande equipe de cenário mundial, pô. Logo ele sai dessa crise. O plano é pagar 178 milhões em até 10 anos. Não acredito, acho que vai. Pouco também, pouco né? demais. Olha, você pagou 70 em um ano. Então, ele pagou menos de 10% da dívida dele. Então, a dívida dele é muito alta. Eu acho que é claro que o texto, não sei aonde que vai, porque ele pôs muito dinheiro, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Esse 778 em 10 anos é exclusivamente trabalhista. Dos 70 que foi pago nesse ano, 13 foi para trabalhista. Então só pode deixar. Agora, você vê que não quitou em um ano, não quitou nem 10% do valor da dívida, né? Agora, o que a gente não sabe do teor desse contrato de aquisição, se esse débito que o Botafogo tinha de mais de 800 milhões, foi todo ele assumido pelo texto, porque ele pagou 700 milhões, né? Ficou muito pela compra. Ficou muito no ar. Falaram uma coisa, mudou, volta outra. Então a gente, realmente, essas histórias da SAF interessantes todas são interessantes. Só que fica muito no ar pra gente, porque eles não divulgam todos os pingos nos is, né, Paulinho? Até então, porque não é interessante pra eles também, né, o Rafael, de deixar vazar tudo quanto tem informação e números para a imprensa, né? Você sabe como que é a imprensa, né? A imprensa, ela chega no primeiro lá com 1 milhão, que ele chega lá no último lá para divulgar, já tá 10, 11. Então sabe o pessoal ponto relevante? Você falou daí da questão de a gente não sabe como é que funciona. Ontem foi divulgado um detalhe crucial no contrato do Cristiano Ronaldo. Nós falamos os valores, falamos tudo sobre o contrato no sábado, mas tinha uma informação, um asterisco que ninguém tinha visto, que ficou e soltaram ontem na imprensa, que é o seguinte: caso o Newcastle se classificar para a Liga dos Campeões, o Cristiano Ronaldo automaticamente vai jogar pelo Newcastle, pois os dois clubes, o Al Hilal, que ele foi, quanto o Newcastle, é do mesmo dono. Ah, tá, mas aí já é uma propriedade única. Uma propriedade única, sim. Só que assim, ninguém tinha falado isso. Ele pode jogar a Liga dos Campeões. Não tinha cogitado essa possibilidade. Ontem saiu essa história aí. Mas isso é só eu acredito que é uma segurança até para o Cristiano Ronaldo assumir essa transferência, né? Então... Mas o peso dele no time lá é absurdo. Quando ele foi transferido, o time tinha 800 mil seguidores nas redes sociais. Ele chegou, em menos de 24 horas, o time foi para 4 milhões e 200 mil seguidores. Não, é o efeito Cristiano Ronaldo. E a apresentação dele tinha, se não me falha a memória aí, mais de 60 mil torcedores que compareceram ao estádio para ver a apresentação dele e o treinamento dele, abrir o portão.
Pois é, vamos ver o que uma vai. loucura, mas também por 1 bilhão anual. Tá louco. Faz chover. Faz. Faz chover não, pede pra parar de chover. Para. Bom, pessoal, vamos embora? Vambora, né, Rafael? Só uma observação, quanto fica o jogo do Santos hoje com ele? Vou perguntar um pra cada um aqui, quanto fica o jogo do Santos? 4-1 Santos. Ontem a gente... Eu acertei o Palmeiras, né? Tá, acertou assim. Você falou 4-0? Não, você falou 2, é verdade. O Marcão que falou 4. Acertei 2-0. Eu não sei porque algo me fez acreditar. E o Corinthians eu falei 4-1 e foi 4-0. Pois é, foi por pouco, hein? Então, quanto você falou que fica o Cruzeiro? 4-1 Santos. 4-1. Paulinho, quanto fica o Vasco e Capital do Tocantins? 5-1. Marcão, São Paulo e Porto Velho. 5-0 pro São Paulo. Pra gente fechar aqui, Bahia e Operário. Operário do Paraná, né? É 2-1 Bahia. Fortaleza e Remo, Paulinho. Vixe, 2-2. Não, depois dessa, vamos embora. Panorama Esportivo fica por aqui. A gente agradece a participação de todos os amigos ouvintes, agradece as mensagens enviadas. Digo mais, a prenda que o João Augusto está devendo vai ser paga. Não, e vai aumentando também, né? Cada dia que ele falha, a gente aumenta. Semana. Exatamente, a gente aumenta aqui. Então a gente manda um abraço especial para toda a galera participando com a gente. Um abraço muito especial pro Thales, o palmeirense lá de Muzambinho, que disse feliz 2023 pra gente, pro Parmeira e campeão brasileiro e da Libertadores em 23. Ele tá mais animado que você, Marcão. Com certeza, mas eu também tô muito bem animado, tô entusiasmado com o Palmeiras. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Já não. Voltamos amanhã, 11h30 da manhã. Um grande abraço e até lá. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa.